E aí, meu povo, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, seus parentes também, espero que estejam bem. Vamos lá, seguinte, assistir o vídeo até o final, tá? Prestar atenção, tentar focar um pouco. Eu sei que eu não me visto de palhaço, não viro pirueta, né? Eu não sei como é que a aula poderia ser legal, né? Mas enfim, é porque o tema é um pouco chato mesmo, né? Ao estudar algumas coisas são chatas mesmo, então muitas vezes não tem muito o que o professor fazer para a aula ficar mais interessante, tá? Interessante é fazer coisas que a gente gosta, né? Que distrai a nossa atenção e tal, né? Isso que é interessante. Estudar dá trabalho mesmo, é cansativo, então normalmente é chato também, dá dor de cabeça, dá sono, é normal, tá? Agora a grande questão precisa ter brio, né? E enfrentar as dificuldades. Não estou conseguindo entender, veja o vídeo de novo. Passa, tenta voltar naquele ponto, olha a apostila antes de abrir as atividades, tá? Isso é bastante importante. Tem alguma informação extra aqui que eu pego às vezes questões do Enem, então elas não são específicas dos temas que a gente está trabalhando diretamente. Traz o tema, mas traz com outras informações. Pesquisa no Google lá a outra informação, né? Não a questão, mas a outra informação, para você pensar a questão a partir daquilo que você aprendeu com as aulas, daquilo que está na apostila e também com aquilo que aparece na questão. Tá bom, gente? Então vamos lá, continuando aqui. A gente está trabalhando a parte final da apostila, tá? A grande questão é o consumo em tempos de mundialização. O que é mundialização? Ele se refere necessariamente a essas mudanças culturais, né, promovidas pela globalização, né? Ou seja, todos os comportamentos culturais que a globalização causou, como por exemplo o consumo, tá? O surgimento das campanhas publicitárias de marcas globais, né? Então, por que uma pessoa do Brasil acha chiquérrimo comprar uma marca francesa? Por conta desse comercial mundial que faz com que a gente deseje aquilo. Qual que é a função da publicidade, né? A função da publicidade é fazer com que a gente tenha necessidade de coisas que não são necessárias, ou de coisas que a gente anteriormente não tinha necessidade, né? Então ele inventa necessidades para que a gente possa consumir. E esse consumo acaba tudo aqui, tá? Basicamente no lixo. E por que a gente produz tanto lixo e por que se consome tanto, tá? A história da sociedade de consumo, como vocês viram, né? Ela acontece, são mudanças culturais que vão acontecendo ao longo dos anos. A gente vai ter primeiro a sociedade, aquela mentalidade da poupança, lembra? E depois a gente passa por uma ética do consumo, né? E como é que isso acontece? Vou trazer aqui alguns elementos que vai demonstrar como é que vão também ilustrar como é que aconteceu esse processo da passagem de um mundo que tinha uma ética da poupança para um mundo que passa a ter uma ética do consumo. Bom, obsolescência programada. O que é obsolescência? É uma coisa quando ela estraga, né? Coisa que fica obsoleta é quando ela fica velha, antiga, né? Então, como é que a indústria faz para a gente comprar coisas, tá? Eles constroem produtos que estragam fácil. Tem a história da lâmpada, ela é fundamental, tá? A lâmpada criada por Thomas Edison, a primeira durou muito tempo, acho que mais de 100 anos, se não me engano, antes de queimar. Tem uma lâmpada que funciona nos Estados Unidos desde 1901, que fica numa cidade, fica no corpo de bombeiros ali, tá? Existe uma associação que protege essa lâmpada, eles fizeram até aniversário, quando ela fez 100 anos, tá? Então, o que mudou? Não era para ter mudado a tecnologia, né? Não era para ter avançado para os produtos ficarem duráveis? Era para ser, porque afinal de contas a gente está avançando no ponto de vista tecnológico. Mas uma fábrica de lâmpada, ela vai lucrar quando a sua lâmpada estraga. Então, eles passaram, em 1924, todas as empresas de lâmpada fizeram uma reunião, tá? Na Europa, não me lembro exatamente o lugar, fizeram ali. Eu vou deixar um link de um documentário que conta essa história direito, se vocês tiverem um tempo é legal de ver, tá? Então, eles fizeram uma reunião e definiram que o tempo de vida útil de uma lâmpada precisaria ser 1000 horas de funcionamento, tá? Por quê? Para poder vender, né? E eles imporam a todas as fábricas que estavam nessa reunião essa meta, tá? De produzir lâmpadas. Os engenheiros da época tiveram que estudar, trabalhar muito para desenvolver uma lâmpada com obsolescência programada.
ou seja, uma programação para estragar. Então as coisas não estragam hoje simplesmente porque as coisas são porque elas são mal feitas, é basicamente programado, ou seja, a indústria faz propositalmente para ela estragar com o tempo. O que acontece, por exemplo, quando estraga uma impressora na sua casa, um computador que você leva para consertar? O cara que vai consertar, na maioria das vezes, vai dizer para você assim, não compensa consertar vai ficar mais caro se você comprar outro. Quando quebra a tela do seu celular, mesma coisa. Quando você for trocar a tela, os caras falam, não compensa trocar a tela, compensa você comprar outro. Por quê? Isso também faz parte do processo da obsolescência programada. Eu faço coisas que quando quebram não possam ser consertadas, ou se são consertadas, seriam consertadas por um valor muito caro, principalmente na assistência técnica autorizada, para que esse consumidor jogue fora esse produto, né, e compre um novo, tá? Bom, como é que surgiu então essa mentalidade da indústria de fazer coisas frágeis que estragam e que nos obriguem a comprar outra? A partir de um processo que é o seguinte, a economia, o capitalismo pensou, como é que as empresas podem continuar crescendo sem parar infinitamente, tá? Para quê? Para gerar concentração de riqueza e lucro. Basicamente isso o capitalismo fez. Mas como é que eu faço então para vender produtos infinitamente? Primeiro, criando obsolescência programada, que é essa de estragar, e depois criando um culto em torno ao consumo. Esse cara que chama Victor Lebow, numa reunião, ele era um investidor, numa reunião, ele disse essa frase que ficou famosa. Nossa economia enormemente produtiva exige que façamos do consumo o nosso modo de vida, tá? Que transformemos a compra e o uso de bens em rituais. Ele praticamente está dizendo que nós transformamos o consumo numa religião, tá? Que busquemos a nossa satisfação espiritual e do nosso ego no consumo. E é isso basicamente que a publicidade vai incutir na nossa cabeça. A satisfação espiritual do nosso ego através do consumo pode ser vista todo dia dentro dos comerciais que vocês têm contato. Ou seja, você vai ficar mais bonito, lembra? Eu falei disso quando você passa o creme tal, você não vai envelhecer, se você comprar o carro você vai ficar gatão e tudo mais, todo mundo vai te querer. Se você não usar, enfim, usa uma série de estratégias para falar diretamente com nossa vida espiritual, ou seja, com nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossa imaginação e também com o nosso ego, para como é que a gente se sente, como é que a gente se vê. Então, as publicidades, basicamente, elas detonam a nossa autoestima. Por que elas detonam a nossa autoestima? Porque as referências que elas usam para nos representar são completamente fora da realidade. São modelos, são pessoas que passam, ainda eles fazem alterações, né, através de programas de edição, para transformar aqueles corpos em corpos perfeitos, e quando a gente olha, não se reconhece e se sente um lixo. Mas, acompanhado aí com essa imagem que me afeta negativamente, vai vir um produto que promete me transformar naquilo que eu desejo ser. Então, a partir do momento que eles criam essa estratégia, eles afetam diretamente nosso ego, nosso ego, e a gente tenta depositar aí as nossas carências nos produtos que a gente compra, tá? Bom, vamos lá. Mais uma coisa aqui, tá? A vida média das mercadorias segundo David Harvey, né? Aqui a gente vai ter um outro elemento da obsolescência programada, isso aí está na apostila de vocês, deem uma lida no texto, que é a grande questão aqui é a questão da moda, né? Então, a gente tem duas maneiras de criar a obsolescência programada. A partir da moda, quer dizer, a partir da obsolescência programada, as coisas estragam, e a partir da moda. Ou seja, você para de usar uma coisa basicamente porque ela não é mais socialmente vista como... não te dá uma imagem de uma pessoa que obtém algum tipo de poder aquisitivo, etc. Por que as pessoas trocam de celular, principalmente quem usa muito iPhone, sempre deseja a próxima evolução do iPhone? Não é porque o iPhone antigo não funcione para os seus desejos, é que o iPhone 11 representa, né, traz com ele uma série de coisas que estão ligadas diretamente ao ego, a esse mundo espiritual. Então as pessoas se sentem mais felizes quando elas adquirem esse novo produto. Isso tem a ver com a moda, quer dizer, o lançamento anual de novos celulares, o lançamento anual de uma série de coisas tem a ver com a moda, com essa produção daquilo que é aceitável ou bonito socialmente.
Por exemplo, por que que os sapatos, eles mudam o salto, né? Às vezes você tem um salto, já foi moda, plataforma, saltos plataformas, e aí de repente deixa de ser moda, volta para o salto normal, esse salto mais fino. Não é porque a indústria está pensando, o salto plataforma é melhor para os pés, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o seguinte, você comprou o salto plataforma, ele tem que durar no máximo 1 ano do ponto de vista da moda, e ano que vem a moda tem que mudar para que você compre outro sapato. Se você for visto com plataforma no ano onde plataforma está demodé, está obsoleto, você vai ser motivo de risos, né? Então, basicamente, é isso que a indústria vai fazer. Ela vai capturar, então, essa noção de beleza, de estar bem vestido e vai ditar essa moda, obrigando a gente sempre a mudar, trocar de roupa, doar que a gente tem, sei lá. Né? Tem muita gente, por exemplo, que é viciada em comprar roupa, não consegue ficar todo mês, precisa ter roupa, porque não gosta de estar usando uma coisa que é obsoleta. Principalmente coisas muito marcantes, alguns tipos de calça, por exemplo, que são muito específicos, essas calças folozonas, assim, folgadonas, por exemplo, você não vai ver as pessoas usando sempre, porque agora quando está na moda você vai ver todo mundo usando. Geralmente essa pessoa que comprou, que está usando quando está na moda, ela deixa de usar quando a moda passa. Tá? Então a gente vai ter aqui duas consequências disso, né? A primeira a consequência importante foi acentuar a volatilidade e a efemeridade de modas, produtos, técnicas de produção, processos de trabalho, ideias, ideologias, valores e práticas estabelecidas. A segunda, no domínio da produção de mercadorias, o efeito primário foi a ênfase nos valores e virtudes da instantaneidade, alimentos e refeições instantâneos e rápidos e outras comodidades, e da descartabilidade, né, de xícaras, de pratos. Então criou-se também essa ideia de que tudo tem que ser rápido, eu preciso comer rápido, eu não posso perder tempo, né? Então não vou fazer um arroz, eu preciso de um hambúrguer congelado, alguma coisa que eu consiga botar no micro-ondas e comer. Porque tem essa ideia de que a gente não precisa perder tempo com comida. Tá? Só que ao mesmo tempo a gente não percebe que essa comida industrializada, por exemplo, é cheia de problemas, cheia de colesterol, cheia de açúcar, cheia de problemas, coisas que causam câncer, hipertensão, mas isso não é importante. O que é importante é não perder meu tempo, eu preciso comer logo para fazer alguma outra atividade, que geralmente também está dentro do universo do consumo. Tá? Então vamos lá, a gente vai ter a questão aí das mercadorias, né? Aqui cortou aqui em cima, mas aqui é a questão do jornalismo, né? O jornalismo que se torna também e se funde a questão da mercadoria. Como que os primeiros jornais surgiram? Eles eram impressos, né? E contavam as notícias, os acontecimentos da cidade. O que vai acontecer? De repente eles veem um espaço que algumas pessoas começam a procurar o jornal para poder pagar para divulgar sua empresa, sua padaria, seu negócio, tá? Isso vai virando um negócio gigantesco, tá? A ponto de a TV hoje, né? A TV, a internet, elas veiculam mais do que notícias, né? Elas veiculam notícias e também produtos, né? Então aqui o Jean Baudrillard, a gente já falou desse cara aqui na aula anterior. Aqui a gente vai ter o que ele chama de orquestração das mensagens, né? Quando você está assistindo jornal, você vê uma notícia de uma coisa super séria, daqui a pouco você vê uma notícia sobre uma coisa banal, futebol, qualquer coisa, tá? Aí depois você vê uma outra notícia mais ou menos séria e depois você vai ter os intervalos comerciais. Para o Jean Baudrillard, é isso que ele está chamando de orquestração de mensagens, quer dizer, todas essas mensagens passadas ao mesmo tempo faz com que pareça que todas são do mesmo nível. Tanto faz se tem um escândalo político de corrupção, porque daqui a pouco vai ter a Brastemp querendo vender ali o negócio e assim, na nossa cabeça a gente vai perdendo a dimensão da gravidade dos fatos, a gente vai ficar meio zumbi, é mais ou menos isso que ele vai dizer. E essa é a orquestra das mensagens, né? Quer dizer, o jornalismo se funde completamente com a questão da venda de mercadorias, tá? E aí a gente vai ter aqui lá um texto do Jean Baudrillard, dê uma olhadinha, ele deu um exemplo aqui bastante importante, falando sobre como, ele deu um exemplo assim, ouvindo um rádio, tá? Ele fala, ouvindo o rádio ele vê uma publicidade para máquina de barbear Remington, e resumo da agitação social dos últimos 15 dias, publicidade sobre os pneus Dunlop, debate sobre pena de morte, publicidade para relógios Leap, reportagem acerca da guerra do Biafra,
eu não sei o que que é, e publicidade para Lixívia, né? Clio, que é um troço, Lixívia de girassol. Então isso aqui, por exemplo, ele ficou ali parado um tempinho ouvindo rádio e ele enumerou esses acontecimentos, ou seja, tanto faz a guerra que está acontecendo, porque aquela coisa, estou falando de uma coisa triste aqui, e aí já parte ali para o comercial, né, para vender um produto para você, né? Vamos vender aí, sei lá, Top Term, né? Agora vamos lá com a fulana vender o Top Term. E acabamos de falar uma coisa super grave. Então isso alivia um pouco a nossa tensão em relação aos assuntos sérios, né? Isso de alguma maneira nos afeta psicologicamente e essa afetação é que o Jean Baudrillard vai trazer. Tá bom? Gente, por hoje é só. Até a próxima aula. Fiquem bem. Se precisar de alguma coisa, falem no grupo, tá? Falou, até mais.